E nós vamos conversar, nós temos aí já uma entrevista com o professor Marcelo Dreschel, que é do Rio Grande do Sul, com especialização nessa área. E ele traz algumas informações bem bacanas, vale a pena você acompanhar e ficar conosco. Em nossos estúdios estamos recebendo o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Vilmar Rocha, o secretário aqui no estado de Goiás. Secretário, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela presença. Nada, um prazer. Bom, nós vamos tratar a secretaria que ele responde, é bem extensa, né? Hoje nós temos super secretarias, mas o nosso foco é para meio ambiente e recursos hídricos. Hoje, como que nós podemos dizer que está a questão ambiental, os recursos hídricos que nós sabemos que eles estão aí com muitas discussões e para o produtor rural? Como é que está hoje os principais pontos? Bem, hoje nós estamos desenvolvendo um programa aqui em Jataí, da Secretaria, que a gente pega os principais assessores e superintendentes e vai na cidade e se reúne com os interessados, produtores, pesquisadores, administração municipal e discute os problemas. Então, por exemplo, hoje aqui nós fizemos agora uma reunião, tratamos da questão dos resíduos sólidos, do aterro sanitário, como é que está a situação aqui em Jataí, tratamos da questão da energia solar, que é um assunto que Jataí é uma referência importante hoje em Goiás, na geração de energia solar por parte do agronegócio. Eu quero chamar muita atenção, a energia solar é uma coisa nova que está crescendo no Brasil, está desenvolvendo, e ela tem uma aplicabilidade muito grande no agronegócio, no meio rural. Completamente limpa. E completamente limpa, abundante, democrática e ecológica, né? Sustentável. O Brasil hoje tem a geração de energia solar é muito pequena no Brasil, se você comparar com os países mais desenvolvidos. Mas nós estamos crescendo. O Banco do Brasil, na última Tecnoshow, lá em Rio Verde, lançou um programa chamado BB Agroenergia. É de financiamento ao agronegócio, aos produtores rurais, na área de energias renováveis, em especial a energia solar. Aqui em Jataí mesmo, já tem muitas experiências interessantes na área de irrigação e etc. O segundo assunto que nós tratamos aqui hoje muito, que é muito importante para o produtor, é a questão da outorga d'água para irrigação e para outros usos. Isso no Brasil todo, a questão da água é uma pauta do futuro em Jataí, em Goiás, no Brasil. Nós não vamos ter mais crise do petróleo, isso é coisa do passado. Até porque os combustíveis fósseis hoje estão saindo fora da agenda principal. Agora, vai entrar a crise da água. Esse é um problema importante. E para fazer a expansão, sobretudo de irrigação, é preciso de água. E cabe à minha secretaria, no caso dos rios goianos, fazer a outorga. Dizer, olha, você pode usar tanto de água e etc. E há um número muito grande de pedidos de outorga. Tem na nossa secretaria mais de 2.000 pedidos de outorga. Inclusive que hoje a gente sempre publica quem serão os nossos entrevistados e chegaram algumas perguntas relativas às outorgas, inclusive algumas assim, que elas se assemelham, né? Às vezes as perguntas estão na mesma linha. Marcos Prado pergunta quando é que serão analisados os pedidos de outorgas protocolados em 2016. Aí eu já vou aproveitar aqui, porque tem outras que são na mesma linha. Tá. Leandro, por que a ANA em Brasília um processo é analisado em 60 dias e na CECIMA uma previsão de 1 a 2 anos? E tem mais uma que eu vi aqui também. Quando efetivamente vai desburocratizar as análises dos pedidos? Não, essa é de licença ambiental. Tá. Depois a gente entra na licença ambiental. Vamos lá. Primeiro, nós estamos concluindo agora, no final desse ano, todos os processos até 2015. Então, esse de 2016 ainda não está no pacote. Não, mas muitos processos de 2016 foram analisados porque tem uma legislação que fala que tem que ser analisado de acordo com a ordem de entrada dos processos. Mas tem uma exceção. Quando o projeto é de interesse econômico, social, geração de empregos, você pode passar na frente. Então, muitos processos de 2016 e até de 2017
considerando a relevância social ou econômica deles, eles podem passar na frente. O que, por exemplo, que seria assim? Eu estou fazendo essa pergunta aqui Eu para sanar a minha dúvida a relevância mesmo, assim, econômica é o seguinte, por exemplo, que uma indústria, aqui nós temos as indústrias de açúcar e álcool. Certo. Às vezes são grandes projetos e que precisa da outorga. E que vai ter uma geração de renda, um montante importante. Por isso que a lei diz lá, tanto para... pode haver exceção, você pode furar a fila quando o projeto... Há uma expectativa de geração de emprego, uma expectativa de geração de renda. De econômica. Entendi. Porque é o seguinte, o conceito de sustentabilidade não é só ambiental, é econômica e social. Social e ambiental. São 3 pilares de sustentação. São 3 pilares de sustentação. É porque muita gente acha que é só ambiental. Então, nesses casos, quando nós abrimos exceção, a gente leva em consideração a questão econômica e a questão social, geração de empregos e etc. Essa questão da outorga é uma questão que no Brasil todo tem muitos problemas, porque o número de pedidos são muito grandes. E tem também aqueles casos em que é porque não tem água mesmo. Às vezes a pessoa entra com um pedido e não tem água para ser outorgada, porque a outorga ela é um cálculo quase matemático e às vezes isso ocorre. No caso da ANA, é o seguinte, é mais rápido, sabe por quê? Porque o número de outorgas da ANA é menor, porque ela só faz outorgas nos rios federais. O que são os rios federais? Aqueles que dividem 2 estados. Nós temos, por exemplo, em Goiás, poucos rios federais. Agora, quantos rios goianos nós temos? A extensão dos rios na responsabilidade do Estado então, é maior. O número de processos é muito maior. Então, infelizmente, demora um pouco, mas a gente está procurando agilizar e modernizar isto. E eu acredito que dentro de pouco tempo, nós vamos chegar ao prazo legal, que é de 6 meses. Há também uma pergunta aqui, que é uma modalidade que eu consideraria nova, não sei se ela é realmente nova, que é para aquela irrigação de salvamento. Então a pergunta é assim, por que a vazão analisada de um córrego é do período seco, se ele vai tirar a água no período das águas, que é aquela de salvamento? A de salvamento, inclusive... Ele até considera assim, que se for analisasse com o período das águas, ele poderia ter uma área maior. O caso de salvamento, nós inclusive fizemos uma portaria, uma instrução normativa específica para atender essa irrigação de salvamento. Isso foi uma reivindicação que foi feita da Secretaria pelo CIFAEG, o Sindicato de Açúcar e Álcool. Então já tem uma legislação que facilita isto. Né? Agora, tecnicamente, sobre esse assunto, por que é na seca e na água, isso é um assunto técnico que eu tenho que ver por que é. Eu não sei, eu não sou técnico. Certo. Mas o certo, isso eu sei, que aí depende de decisão, é que nós fizemos uma legislação específica para facilitar e agilizar a questão da irrigação de salvamento. A questão da outorga, ela é muito técnica, ela é quase matemática. Você tem uma vazão histórica e você aplica nessa vazão histórica uma fórmula e que diz assim, olha, você pode outorgar até tanto. Então, a hora que chega naquele teto, você não pode outorgar mais, que é o limite da outorga. Tá, vamos ouvir aqui, porque tem a pergunta do produtor em Rio Verde. Nilson, o que aconteceu? Você parece que está aí com o custeio travado. Qual é a situação? Fabélia, estou com o custeio travado, estava com a documentação toda certa no banco. Já tem 10 anos que eu faço custeio no banco e agora o Estado desceu uma normativa que precisa de uma licença ambiental nas propriedades rurais de leite, né, para conseguir custeio, qualquer tipo de financiamento. E não deram prazo para nós, produtores de leite, conseguir essa licença, porque essa licença é uma licença morosa, precisa do fiscal da prefeitura e na fazenda. Nós, como produtores, não somos contra ter essa licença. Agora, precisa dar um prazo, como foi feito no CAR. O CAR deram quase 2 anos para conseguir regularizar as situações. E por que, no caso da licença ambiental, não foi dado nenhum prazo? Todo município goiano possui produtor de leite. É a única atividade que está em todos os municípios. E aí o Estado vem e faz uma coisa dessa, eu, por exemplo, vou ficar inadimplente com o banco. Deixa eu falar 2 coisas. Sim. Primeiro, ele está certo, mas ele se enganou com a coisa. Quem faz essa exigência é o banco.
Os bancos agora estão exigindo, para nesse caso específico dele, a licença, que não exigiam antes. Agora eles estão exigindo os bancos para fazer o financiamento. Não é uma determinação Não, do Estado para que o banco bancos. cobre isso? Não, é dos bancos. Mais recentemente é dos bancos. Antes não tinha isso. Segundo lugar, é o seguinte, Rio Verde, Jataí, são descentralizados. O que é descentralizados? É que determinados tipos de licença ambiental pode ser dado pelo próprio município. Inclusive hoje, lá, conversando com alguns agrônomos em Rio Verde, um ainda disse assim, olha, Jataí Rio Verde está privilegiado porque tem Secretaria de Meio Ambiente. Tem Secretaria de Meio Ambiente, mais do que isso. É que o licenciamento é descentralizado para a Prefeitura. Tem as regras... Fica toda na responsabilidade da Prefeitura um licenciamento desse? O licenciamento, mas a lei estabelece até um determinado valor para empreendimentos de baixo impacto, que é a grande maioria. Pode ser... Eu sei que daí, nesse caso de alto impacto, a gente estaria falando de confinamentos grandes, claro. Uma granja de um porte diferenciado. Ele até se referiu a isto. Eu acredito que esse caso específico dele, o licenciamento é a nível municipal. Eu acho que sim, pelo que ele disse lá, que ele falou em prefeitura. Ele disse para mim, porque como eu te falei aqui, até antes da gente começar ainda, eu falei que eu ainda fiquei surpresa porque eu não conhecia essa exigência. E nós que estamos no setor, a gente acaba acompanhando então, toda essa demanda. Tem que ver se a licença é municipal ou é estadual. Se for estadual, aí tem que ver lá. Porque muitas vezes ocorre o seguinte, você requer uma licença. Aí ele é analisado e você dá as contingências. Qual que é a principal orientação que você passa para ele nesse momento? Pronto. Número 1, ele vê que se a licença é de competência da Prefeitura ou do Estado. Se for da Prefeitura, ele tem que procurar a Prefeitura, o órgão ambiental e agilizar. Se for do Estado, ele tem que procurar se acima. Ele, inclusive, pode me procurar. Ou então procurar diretamente o chefe do núcleo de licenciamento ou a superintendência de licenciamento ambiental, para ver por que a licença não saiu, por que ele pediu. Mas o que ele está reclamando ali não é isso, não é demora na licença, é a exigência do banco para ter a licença. Pela conversa que ele passou para mim, o banco estaria exigindo porque o Estado determinou essa condição. Não, o Estado não, até porque essa legislação é federal. Isso aí o Estado não criou isso? É federal, não é estadual. Então, nós estamos aqui já tirando algumas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Quando irá efetivamente desburocratizar as análises dos pedidos de licenciamento ambiental, que hoje demoram até 3 anos para serem liberados? Nós temos hoje, o número de processos de licenciamento ambiental é muito grande. Número 1, porque está acumulado aí desde 2009, 2010 para cá. Este ano, nós já analisamos, já concedemos 6.500 licenças. Mas mesmo assim está acumulado, está atrasado. Tem muitos processos atrasados. Mas tem muitos processos também que é o seguinte, é feita a análise e é feita algumas condicionantes. E as pessoas não cumprem essas condicionantes. Então aí atrasa. Vai e volta. Isso é muito comum. Chega lá uma pessoa e fala, olha, eu dei entrada no pedido de licença desde 2000 e tanto. Aí eu vou olhar e falar, tá bem, mas em tal data aqui, foi analisado e pediu para que você atendesse essas exigências. Mas eu não vi, eu não acompanhei, porque isso tudo é através da internet. Então tem muito disso também. Agora, ao lado disso tudo, há um desaparelhamento da área ambiental para atender a todos. Falta de gente, e nós então, falta de técnicos e etc. Nós estamos tomando uma série de providências para agilizar isso. Uma delas é que em 2006 nós lançamos o Web Licença. É a licença declaratória pela internet. Em 1 ano e pouco, nós emitimos quase 4.000 licenças para baixo impacto. Licença aquela coisa mais simples. Mais simples. Você vai uma limpeza de pastagem que precisa de um... Você vai na internet, faz com efeito declaratório. Assume aquela... Claro, aí que está o negócio. Você declara e assume a responsabilidade pelo que você está declarando. Em 2 dias a licença ambiental. Nós temos que aumentar o nível de informatização desse processo. E nós estamos fazendo isso com o Web Licença.
Segundo, aumentar o número de municípios para descentralizar. Porque na medida em que você descentraliza, vários municípios fazem licença de baixo impacto, reduz o número de processos lá. Para você ter uma ideia, em 2015 nós tínhamos 53 municípios descentralizados. Nós vamos fechar esse ano com 90 municípios descentralizados. É um Isso vai processo facilitar. que é lento, mas ele vai ainda? Vai. Ele vai chegar? A gente vê uma luz no fim do túnel. Vai. Então, aí é que está. Nós estamos trabalhando para isso, aumentar o grau de informatização. Parar de querer condenar o produtor antes mesmo dele cometer o crime, porque hoje ele já está assim, sabe? Primeiro vê um produtor, passa uma rajada de metralhadora nele, depois vai lá saber. Porque nós temos propriedades, que eu falo isso, secretário, porque nós visitamos as áreas. Nós temos propriedades que são exemplos para qualquer um. Sabe? São propriedades fantásticas, maravilhosas. Hoje... E que não ganham repercussão. Hoje... E é maioria, viu? Eu sei. Sobretudo nessa região aqui, que são empresas muito bem estruturadas, muito bem organizadas. E é o seguinte, agora, uma coisa legal que a gente observa do agronegócio, eu sou um homem de Estado, eu não sou um ambientalista. Não, sou um homem de Estado. Não é um eco chato? Não. Bem, mas o certo é o seguinte, o que eu observo, com muita coisa, é uma constante, forte preocupação, inclusive dos produtores rurais, com a questão ambiental. Ele falou ali no negócio do CAR. O CAR é ótimo. Maravilhoso. Você sabia que Goiás, quem está me ouvindo, é um dos estados que avançou mais, está na frente quanto ao cadastro do CAR? 82% das nossas propriedades já estão no CAR. Agora, o Goiás foi um dos primeiros estados a começar a análise do que foi cadastrado no CAR. Então, nós estamos muito bem no CAR. E a nossa meta é chegar, dentro dos próximos meses, a 90% das propriedades que já estão cadastradas no CAR. E depois nós vamos ter que fazer o PRA, que é o Plano de Regulamentação Ambiental. Mas eu noto, e é sincero isso, uma preocupação grande dos produtores rurais com essa questão ambiental. Isso vai melhorar muito. Questão da água. Os produtores já compreenderam... O primeiro que sofre o impacto é o produtor. É claro. Então, e a consciência ambiental mesmo, ela generalizou, é de todos. Por exemplo, questão da água. Tem muitos projetos privados de produtores de recuperação de nascentes, porque ele precisa da água. A água passa a ser um produto básico da produção dele. Ele precisa de irrigar. Então, há essa preocupação. E a Secretaria tem que melhorar no sentido de equipar para agilizar esses procedimentos de atendimento. Isso está a caminho? Está. Mas essa questão ambiental, de licenciamento do Brasil todo, ainda é uma coisa muito nova, que tem que ser aperfeiçoada e melhorada. Bom, nós teríamos ainda muito mais assuntos. Aqui poderíamos fazer 2, 3 programas com tranquilidade, porque o assunto rende. Mas a secretária ainda tem compromisso agora com outra emissora, né? E vai seguir já. Secretária, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Tínhamos mais perguntas. Num próximo momento a gente volta a falar. Eu vou ficar aqui também acompanhando aqui a vice-prefeita Simone, minha amiga, e vários assessores da secretaria. Eu vou ficar aqui hoje o dia todo. Inclusive está na programação a reunião do secretário e dos seus assessores com os produtores rurais. Tivemos uma reunião agora com prefeitos, representantes de prefeitura, secretário de Meio Ambiente. Eu vou ficar o dia todo aqui hoje. Isso é importante pelo seguinte, ao invés do produtor marcar uma audiência, ir lá em Goiânia, na secretaria, para esclarecer dúvida, reunir informações e etc., a gente vem cá. Hoje, por exemplo, nessa reunião estava o presidente do Sindicato Rural, o Vitor, e outros produtores. E não foi uma solenidade, foi uma reunião executiva, em que a gente fala um pouquinho e depois ouve as pessoas. Inclusive, vários produtores rurais presentes nessa reunião de manhã, depois vai ter outra reunião, perguntaram,
se informaram e etc. Então, é muito interessante. Eu te agradeço também, porque essa participação é uma oportunidade também da gente falar diretamente com esse segmento tão importante para a economia do nosso Estado.